comunicar. Algumas começam mais cedo, outras mais tarde, mas o fato é que, em linhas gerais, com apenas 5 anos, uma criança ela já possui um vocabulário tão amplo, ela já possui o domínio de tantas palavras, que ela já consegue se comunicar com exatidão. E isso é algo muito bonito, e isso se relaciona ao que eu vou apresentar para você, que está em Provérbios capítulo 26, verso 24. O uso das palavras nos permite a comunicação, mas o uso das palavras nos permite a ir um pouco mais além. E diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Alguém já tinha lido esse provérbio? Muito bem, eu já o conheço há muitos anos. Quem não gosta de ouvir palavras que incentivam? Quem não gosta de ouvir palavras que trazem ânimo? Quão bom é você ouvir um elogio sincero. Você já recebeu um elogio sincero e aquilo lhe trouxe alegria, um sorriso no rosto? Já aconteceu isso com você? Faz bem, não é verdade? Em um dos livros de Ellen White, a mesma ideia bíblica é reforçada. Em um dos seus livros, ela afirmou, Primeiro Testemunhos, na página 306, as palavras bondosas de alegria, encorajamento, produzirão melhor efeito do que os mais eficazes medicamentos. Eu acredito muito nisso. As crianças, elas são valorizadas, o seu diálogo é apreciado, porque normalmente é um diálogo encorajador. Eu me recordo, e até hoje eu gosto, não fiquem com ciúmes, tá, do tratamento, mas lá em casa eu sou chamado de lindo. E quando uma das minhas filhas me chama de lindo, o sorriso vem. Isso faz bem ao coração, não é verdade? Porém, muitos não usam suas palavras para bons propósitos. Você já se sentiu magoado diante de alguma palavra dura? Já aconteceu isso com você? Você estava feliz e alguém chega com algumas palavras e o seu dia foi destruído. Já aconteceu isso com você? Você já fez isso? Você já destruiu o dia de alguém sendo rude com a escolha de palavra? Você já magoou alguém? Eu já fiz isso, infelizmente. E é bem provável que todos que estão aqui já fizeram isso em algum momento. É bem provável que quando você fez isso, você tenha pensado ou até mesmo expressou por meio de palavras: por que eu falei isso? Já aconteceu isso com você? E alguns ainda emendam a sentença e afirmam: olha, eu falei, mas falei sem pensar. Que tristeza! Seria melhor primeiro pensar para depois então falar. Nem sempre as pessoas que falam são as mais inteligentes. Muitas vezes é sinônimo de inteligência falar muito, mas isso não é verdade. Talvez seja hoje em nossos dias maior sinal de inteligência ficar calado. O antigo rei da França, ele quase não falava, o rei Faisal I. E ali então, interrogado, ele um dia respondeu a um dos seus súditos: olha, tenho 2 ouvidos e apenas uma boca. Devo falar a metade do que ouço e ouvir o dobro do que falo. E há muita verdade nisso. É muito fácil aprender a falar. Como nós percebemos, as crianças conseguem estruturar a linguagem por meio de palavras com cerca de 5 anos. Não é tão complicado aprender a falar. Sabe o que é difícil? É aprender a ficar calado. Isso que é difícil. Nós aprendemos a falar. E depois que aprendemos, passa-se 30, 40, 50, 70, 80 anos. E desculpe a expressão, alguns não aprendem a calar a boca. Infelizmente, muitos falam e falam demais. Morrem falando. E infelizmente em nossa jornada adulta, a maior parte do tempo, o uso da linguagem não é usado para o conforto, não é usado para construir relacionamentos saudáveis. E isso se deriva de um fato esse que Jesus nos apresentou em Lucas 6, verso 45. Ali Jesus um dia ensinou algo muito simples: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. Lucas 6, verso 45. E o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se nós somos bons, nós falamos do que é bom. Se nós somos
Maus, nós falamos aquilo que não presta, aquilo que é mal. Na realidade, a nossa vida é uma caixa de ressonância. Se estamos repletos de Cristo, as nossas palavras representam a Cristo. Agora, se a nossa vida não está cheia de Cristo, a nossa linguagem, as nossas palavras irão fazer tudo, menos trazer conforto e louvar o nome do nosso bondoso Cristo. Em Tiago, capítulo 3, verso 5 ao verso 10, e esse é o texto que eu gostaria de gastar mais tempo nessa manhã, nos ensina algo que é antigo. Parece que essa luta pelo controle sábio das palavras existe desde que o mundo é mundo. E Tiago, capítulo 3, 5, verso 10, nos ensina algo precioso. A Bíblia fala, irei ler aqui numa versão mais atualizada, mas é o mesmo texto que está aí na sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, verso 5 em diante. Nós precisamos entender que palavras constroem e destroem relacionamentos. Não podemos mais viver de maneira tola, ou seja, falei sem pensar, não gostaria de ter dito isso, porque quando isso acontece, em alguns momentos, não é possível a restauração dos relacionamentos. Então nós precisamos ser cuidadosos. Diz assim a Bíblia, mais uma vez, repito, Tiago 3, verso 5. Assim também a língua é uma coisa pequena, verso 5, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina, verso 6, e a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar a nossa vida numa chama ardente de destruição. Verso 7, os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer espécie de serpente e de peixe. Verso 8, mas nenhum homem, nenhum ser humano pode domar a língua. Ela está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial, e outras ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vem brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Queridos, esse texto foi escrito há cerca de 2000 anos, e eu poderia imaginar que talvez a pessoa escreveu isso ontem. Aqui Tiago, ele faz um paralelo muito simples. Tiago, ele contempla pela imaginação uma grande floresta, e você pode fazer isso nessa manhã também, grandes árvores, uma linda vegetação, mas Tiago, ele fala, uma centelha pode se transformar numa pequena fogueira e se transformar em uma grande queimada. A floresta pode ser destruída por uma pequena centelha. E ele traz um paralelo simples. Ele fala que a centelha é a nossa língua, um órgão muito pequeno, mas essa centelha que é fogo, essa centelha que é um paralelo com a nossa língua, quando ela é ativa, ela pode destruir igrejas, relacionamentos, jornadas, vidas. E Tiago, ele faz um paralelo muito interessante. Ele fala, os homens conseguem domesticar tudo, mas não conseguem domesticar a própria vida. Poucos dias eu estava fazendo uma visita, e ali eu fiquei impressionado. O cachorro chegou ali, e a dona do cachorro falava, deita, o cachorro deitava. Rola, e o cachorro rolava. Dá a mão, e o cachorro dava a mão. Parece que tudo que é dos outros é melhor do que o nosso, né? Meu cachorro lá em casa não faz nada, coitado. Mas ali eu fiquei pensando, como uma pessoa sem treinamento conseguiu fazer isso. Assisti alguns vídeos, passou no YouTube, e eu fiquei encantado com o cachorro dela. E eu achei aquilo bonito, e os homens conseguem fazer isso. Eu já trabalhei na roça como agricultor, e ali então, juntamente com meu pai, nós pegávamos uma novilha que havia acabado de ter o seu bebê, um pequeno bezerro, e ali com muita dificuldade, com alguns tratos, ela era domesticada. Uma novilha rebelde se tornava uma vaca mansa. E Tiago, ele fala, olha, vocês conseguem fazer essas coisas extraordinárias, mas a língua parece que ninguém consegue dominar.
E ele fala que parece ser o próprio inferno que movimenta a língua. E vai destruindo relacionamentos. E queridos, e aqui Tiago ele conclui a sua reflexão sobre o uso das palavras de maneira muito inteligente. Eu gostaria de desafiar você a refletir no cristianismo dessa manhã. Ele fala, olha, nos reunimos na igreja, cantamos louvores a Deus, mas com a mesma boca que louvamos a Deus, nós saímos daqui e amaldiçoamos pessoas. E ele fala, é evidente que isso não está certo. Amado irmão, muitas pessoas não entendem o processo da ação do Espírito Santo na jornada. A Bíblia ela usa uma palavra muito simples. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio, é amor, é caridade. Ou seja, uma palavra no singular, fruto, que quando o Espírito Santo está na nossa vida, todas as suas ações vêm juntas. E eu quero ser bem franco com você. Se hoje você não está conseguindo ter domínio próprio, se hoje você não está controlando a tua língua, se hoje você está passando por esse problema, ou seja, louva a Deus aqui na igreja, mas lá fora amaldiçoa as pessoas, você não está vivendo um cristianismo coerente. Eu já aprendi há muito tempo. É fácil enganar as pessoas. Algumas pessoas me procuram e falam, você é um bom pastor, você está fazendo um bom trabalho, mas nem de longe eu acredito nisso. Por uma razão muito simples. Quem tem que definir se eu sou um bom pastor, com todo carinho, a opinião de vocês é importante. Mas a minha esposa e as minhas filhas são as pessoas ideais para definir se eu estou sendo um cristão adequado. Hoje as pessoas gostam de ver duplicidade, ou seja, vem numa igreja e veste uma fantasia de terno e sai para fora e as coisas não funcionam. Então, eu não quero desanimar você, mas as nossas palavras, elas são a ressonância daquilo que está em nosso coração. Em algum momento nós falhamos, isso é verdade, mas isso não pode ser regra. Nós precisamos entender que o uso das palavras são para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Nós não podemos usar a faculdade de pensar, de se expressar, para afastar pessoas, para magoar pessoas. Não é esse o plano de Deus para a nossa vida? Eu já conheci muita gente ao longo do ministério que fala, pastor, eu gosto de falar a verdade. A verdade dói. Não é isso que Jesus ensinou. Em todo momento que ele precisava repreender alguém, ele chamava a pessoa no particular. Olha, você tem que avançar nisso aqui. Não há nenhum local onde Jesus repreende as pessoas publicamente. Em alguns momentos, ele contava parábolas. E a pessoa que estava ali precisava ouvir aquela história, somente ela que entendia. E eu aprendi algo há muito tempo. Para repreender, primeiro é preciso amar. Mesmo que a repressão seja dura. Muitas vezes você fala a coisa certa, mas da maneira errada. Não tem direito de repreender uma pessoa quem não ama ela. Já faz alguns anos eu ouvi a história de Madre Teresa de Calcutá. E ela falou, é impossível ouvir a história de uma pessoa e não amá-la. Então, antes de nós avançarmos no uso das palavras, primeiro nós precisamos nos importar com as pessoas. Precisamos ser gentis, precisamos ser educados. Nos dias em que Tiago vivia, nós percebemos que o conflito que existia dentro da igreja ainda vai continuar existindo. Por uma razão muito simples. O trabalho de dominar a língua, que é fogo, ela só será coroada de sucesso com a ação de Deus em nossa vida. Porque nós mesmos, nós não conseguimos. Conta a história que o patrão